Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver nos assistindo nesse momento. Vou falar aqui agora um pouco de ISS São Paulo para quem está querendo começar os estudos na área fiscal, viu? Eu sou o professor Paulo Mendonça, aqui, integrante da equipe do Método 4.2 e estudo em alta performance. Para você que quer ter um acompanhamento dos seus estudos, para você que está começando agora, para você que quer encurtar o seu caminho até a aprovação, chama a gente aqui que a gente está preparado para ajudar vocês, tá? Para estudar em alta performance. E hoje eu vou aqui falar um pouco do ISS São Paulo, concurso da área fiscal, minha área do coração, certo? A área que eu escolhi para mim, a área que eu me mais identifiquei. Vou falar até um pouco de outras áreas aqui, mas assim, a área fiscal é a área que eu escolhi para mim e a área que eu sempre vou puxar um pouco de sardinha. Então, não estranhe quando eu for falar dessa área, que eu sempre vou falar bem dela. Mas não querendo desmerecer as outras, porque todas elas têm o seu valor e o serviço público precisa de todas elas, né? Mas aqui, no meu caso, eu vou sempre puxar um pouco mais de sardinha para a área que eu escolhi para mim, né? Lógico, eu tenho que valorizar, né? Inclusive, tem vídeo aí no canal, depois vocês dão uma procurada lá. Olha lá, 10 vantagens da área fiscal, live que eu fiz com o professor Rafael, certo? Então vamos lá, deixa de firula, vamos para o que interessa. Que método 4.2, estudo em alta performance, aquele slidezinho lá, só para começar. Vamos falar aí de ISS São Paulo e vamos falar principalmente para quem está começando os estudos para a área fiscal, viu? Então, para você que já tem aí um tempo de casa, vai ter dica aqui? Vai, sempre tem alguma coisa que a gente pode absorver, tá? Mas eu vou falar mais aqui para quem está começando ou para quem está voltando os estudos, né? E isso que é esse alerta que a gente está colocando aqui, para quem serve essa live. Vai servir para quem está iniciando agora, para quem está retomando, para quem está mudando a área de estudo, ou para quem chegou no platô, para quem estuda há muito tempo, mas não consegue ver avanço, né? Então, normalmente, a gente, o que seria o normal? A gente vai aumentando o nosso nível de conhecimento, né? Vai aumentando, aumentando, e uma hora acontece a aprovação. 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 Mas aí acontece às vezes da pessoa chegar no platô, né? Ela vai aumentando ali seu nível de conhecimento, mas aí chega uma hora que trava, não consegue mais subir. Então essa live também é para você, para quem aqui ó, não consegue chegar na a aprovação, ficou distante. O cara olha para cima e não consegue chegar aqui, ó, tá travado, não sobe. Então também é para você. Também aqui eu vou, não, papo reto, a gente não vai ficar inventando coisas que não funcionam. Por isso que a gente fala que o planejamento tem que ser de médio e longo prazo. Para quem acha que vai passar na área fiscal com 2, 3 meses de estudo, para quem promete que vai te direcionar para um concurso, para quem promete que vai te dar uma vaga em 3 meses de estudo, não acredite, porque não funciona. Concursos que tem 15 matérias, para quem está começando do zero, você acha que você vai conseguir em 6 meses aprender tudo? Não demora, leva tempo. Leva tempo. Então, você tem que estar muito amadurecido aí em diversas matérias para conseguir a sua aprovação. Então, faça o planejamento aí de médio e longo prazo. O que seria médio e longo prazo? Vamos colocar aí um ano e meio talvez, tá? Para conseguir estar aí batalhando aí com certeza nas vagas, né? Um ano e meio de estudo bem focado. E aqui a gente vai te mostrar um estudo minimalista, sem firula, sem frescura, sem perfumaria, é o simples que funciona. Então, feijão com arroz bem feito sempre vai dar certo, sempre vai dar bom. Estudo incremental como forma de pensar. Então, daqui a pouco eu falo o que é estudo incremental. Método 4.2 como forma de agir. Então, é um método de estudo. Ele funciona para fiscal? Funciona. Funciona para quem faz vestibular? Funciona. Funciona para quem está fazendo prova de residência? Funciona. Porque ele é um método de estudo. Método 4.2 é um método de estudo. É um algoritmo. Ali. São passos que você segue para poder atingir um objetivo. Certo? Então, fazendo tudo direitinho, a aprovação ela é inevitável, certo? Só precisa ter paciência, dedicação, perseverança que a aprovação vai chegar. Tranquilo? Vamos lá? Chega de promessa, fases da preparação. Então, para quem está começando agora, o que você vai encarar daqui para frente? Você vai encarar o seguinte, você começa aqui no início. O início
é o zero. O zero. Você não sabe nada. Sabe nada. Você só sabe o que você aprendeu na escola lá quando você estudava lá atrás, né? Quando você era adolescente lá e ficava matando aula para poder ficar namorando. Então você só traz esse conhecimento aí muito pequeno. Aí depois você vai fazer a sua preparação de base. Preparação de base. Primeira fase aqui, ó, você vai estudar disciplinas de núcleo duro. Disciplinas de núcleo duro. O que seria essa preparação de base em disciplinas de núcleo duro? Então, a gente tem algumas disciplinas que elas são comuns a todos os concursos de área fiscal. A gente começa por elas, até para você poder começar a tatear o mundo. Quando eu comecei a estudar lá atrás, eu não tinha muita noção. Não tinha muita noção do que estava acontecendo, né? Eu ia com a massa, né? Eu vi o que estava acontecendo, eu não tive orientação, não tive o coach para poder me encurtar a fase da minha preparação, né? Preparação de um ano, de 2, 3 anos, poderia ter sido 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, se eu tivesse um acompanhamento desde o início, mas eu não tive. Então, até eu poder entender como é que funciona, demorou. Então, um erro que eu tive foi esse. Eu estudava no início disciplinas específicas, né? Então, eu estudava já para, por exemplo, eu comecei estudando para a Receita Federal, eu já estudava já a legislação aduaneira e comércio exterior, que são disciplinas que só caem na Receita Federal. Sendo que não, no início a gente tem que aprender, desculpa pessoal, a disciplina de núcleo duro, que são aquelas que vão cair em todas as provas praticamente, que é o quê? Um constitucional, administrativo, tributário, auditoria, contabilidade, né? Depois disso, a gente vai fazer as matérias intermediárias. Matérias intermediárias, aquelas que caem em muitos concursos, mas não caem em todos, né? Que seria ali o trio ternura, civil, empresarial, penal. Matérias intermediárias, depois as matérias... Aí quando sai o edital, a gente vai pegar as matérias específicas. É uma preparação aí já após edital. A gente entra em... Estou escrevendo um monte de coisa aqui, não está aparecendo, né? É isso, vai entrar em reta final. Então, basicamente eu vou dividir nessas 3 fases, tá? Que é esse estudo aí que ele vai ser, daqui a pouco eu vou falar estudo incremental, mas é isso, a gente começa fazendo preparação de base, matéria de núcleo duro, depois a gente vai aos poucos, a gente vai colocando as matérias intermediárias e depois a gente entra na fase de pós-edital, onde a gente entra em reta final e vai estudar as matérias específicas. Fase de pós-edital, a forma de estudo muda um pouco. Fase de reta final, a forma de estudo muda um pouco. Então, a gente usa uma forma de estudo pré-edital e outra forma de estudo pós-edital. Tá? Fase de preparação de base, fase de separação intermediária, a gente vai fazer um estudo com mais calma, visando absorver os conteúdos. Depois, quando começa a chegar mais perto da prova, é quando acontece a loucura misturada com a doideira, que é quando a gente vai cair matando em cima da prova, que é o nosso objetivo, tá? A gente aumenta a carga horária de estudo, a gente faz estudo reverso, faz estudo por questões, vai pegar teoria, vai pegar mapa mental, a gente vai pegar ali, fazer estudo de véspera, aquele estudo para reter matéria, a último pedaço de matéria antes da prova, tá certo? Aí, finalzinho, na semana da prova, aí começa o objetivo é aquele, então a gente vai cair com sangue no olho em cima dele, né? Mas a gente começa o quê? A gente começa com tranquilidade, com calma, tudo tem seu tempo. Então você, tendo um acompanhamento com o programa de coaching, você vai saber exatamente o que fazer em cada momento. A gente encurta o tempo de preparação. Você, por tentativa e erro, naturalmente a gente acaba descobrindo como é que, o que funciona, o que não funciona para a gente. Mas se a gente tiver alguém do nosso lado para orientar o caminho, você diminui esse tempo de preparação, né? Níveis de concurseiros. Esse slide aqui é engraçado, né? A gente fala de PI, pagador de inscrição. Eu acho esse termo é fantástico. Pagador de inscrição. Quem que é o pagador de inscrição? São 95%
daqueles que vão fazer a prova. Primeiro, é a galera é o pessoal que nem aparece para fazer a prova, é o pessoal que não sabe o que está fazendo ali, é o pessoal que estuda com 2 meses e vai fazer a prova, que a grande maioria é assim. A gente não pode. Quem está concorrendo mesmo para as vagas são 5%. Nosso objetivo aqui com vocês é que vocês cheguem nesse nível aqui dos 5%, que é quando você começa a ficar batendo na trave, né? Você faz uma prova, fiquei por uma questão. Você faz outra prova, nossa, perdi só por causa de uma matéria. Então, isso quando isso começa a acontecer, é fato que você vai entrar, é questão de tempo, tá? Você já está preparado, mas assim, quando chegar o seu dia, naquele dia, não, o dia que eu estou bem, você vai fazer uma prova fantástica, você vai entrar. Mas isso aí leva tempo, né? Todo mundo um dia já foi pagador de inscrição. Todo mundo já foi concurseiro faixa branca. Todo mundo foi concurseiro faixa amarela, depois faixa vermelha, e assim por diante, até chegar na faixa preta, que é quando você está aqui, ó. Quando você está aqui no topo da pirâmide. Então, você não queira chegar por cima, você tem que chegar, começa por baixo e vai subindo, né? Começa lá na preparação de base, intermediária, e quando você vê, você já está aqui, ó. Se menos espera, já passou 1 ano e meio, 2 anos, que o tempo passa muito rápido, e você está pronto aí para conquistar a sua vaga. Vamos lá, falar um pouquinho aí do último concurso, do como é que foi o ISS São Paulo. Vou passar um pouco rápido aqui por essa parte, tá? Mas é só para deixar vocês aí um pouco mais cientes de como é que foi o ISS São Paulo. Então foi em 2014, concursaço, né? E a ISS de capital sempre é muito bom, né? Mas aí quando a gente fala assim, de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, Fortaleza também, a gente teve há pouco tempo, Recife também teve em 2014, enfim. Foram 98 vagas, a banca foi Cetro, nível superior, formação em qualquer área. 240 questões, teve prova discursiva, sim. Remuneração, todo mundo pergunta de remuneração. Então, quanto que eu vou ganhar se eu passar no ISS São Paulo? Vou passar, olha só, é sempre uma parcelinha, que é o base, e aí tem várias gratificações que são acrescentadas na parcela base. Então, quando você soma tudo isso aí, no final vai dar quanto? Cadê? Aqui, remuneração. Vou colocar aqui direto o portal de transparência. Olha aqui, ó, remuneração tirada do portal de transparência lá de ISS São Paulo. Então, a gente vê ali 2.000, 3.000, 4.000 no edital, só que no final tem as gratificações todas, então o concurso sempre acaba pagando aí um valor bem considerável, que eu acho que dá para viver bem. 19.000 dá para viver bem? Eu acho que dá. 18.000, 20.000, eu acho que dá para viver muito bem, dá para fazer, dá para brincar bastante, dá para você viajar, dá para criar os filhos aí sem problema, beleza? Então, acho que é uma remuneração aí ok. Ok não, é muito boa. Como eu havia falado, requisito é curso superior em qualquer área, bacharelado ou licenciatura. Estado atual do concurso. O concurso de 2014 já está expirado, né? E atualmente a Fazenda Municipal de São Paulo estuda a possibilidade de realizar um novo certame. Então, porque a gente já tem 2014 para hoje, 16, 8 anos, né? Já tem um tempo considerável, né? Porém, o trâmite está em fase inicial. E por que que é muito bom estar em... Por que que é muito bom estar em estágio inicial? Para quem está começando a estudar. Quer dizer que esse concurso vai sair esse ano? Não vai sair no ano de 2022. Vai sair em 23? Se for sair em 23, não vai sair no início do ano de 2023. Então, para quem está querendo aí fazer o concurso de ISS São Paulo e começar a sua preparação, a hora é quando? É agora. É agora. Você quer começar a estudar para o concurso de ISS São Paulo? Estude agora. Vai lá no Google, lá, o método 4.2, já veja ali com quem você quer que acompanhe os seus estudos. Porque, como eu sempre friso, para quem está querendo fazer área fiscal, não é concurso para 2, 3 meses, não. É concurso para mais de ano estudando, tá certo? Muito tempo. Então, para quem quer, tá na hora de começar agora. Porque se esse concurso for sair, não vai sair esse ano nem metade do ano que vem, não. Vai demorar um tempo ainda, porque está em fase inicial, ainda está em estudo, tá certo? Então, tá no momento ideal para quem está começando.
Então, quem começar em área fiscal, daqui a pouco vai ver que aparece oportunidade o tempo inteiro, à torta e à direito. Tem ISS de várias capitais, a Cefaz estaduais, a Cefaz de cada estado aí está sempre abrindo concurso. A gente tem concurso aí Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso, vários aí, entre concursos que já estão abertos com editais, concursos que já estão para sair ou já estão com equipe formada, tá? Vamos continuar aqui. Vou falar agora de quê? De quê? Como é que foi a prova? Etapas, 3 provas objetivas e uma discursiva. Então, 4 provas, elas foram divididas em 2 turnos, em 2 semanas distintas, tá? Cada prova com valor máximo de 100 pontos e você precisava de um mínimo de 50 em cada uma delas. Cada questão com 5 alternativas. Então, é uma prova clássica, né? A prova clássica. Então, primeira prova caiu português, matemática, estatística, raciocínio lógico, direito tributário, matérias aí de núcleo, matérias básicas, tá? A segunda prova, que foi na prova da parte da tarde, legislação tributária, o constitucional administrativo, que sempre aparecem, direito privado e penal, direito privado aí, direito civil e empresarial, tá? Aí depois na outra semana de manhã, como é que caiu? Caiu administração pública, economia e finanças públicas, caiu auditoria, TI, informática básica, né? A contabilidade e contabilidade aplicada ao setor público, CASP. CASP, habilidade aplicada ao setor público. Então, dessas matérias aqui, a gente tem matérias de núcleo duro, matérias que são comuns a muitos concursos, matérias avançadas e matérias específicas, tá? E depois, na parte da tarde da segunda semana, foi a prova discursiva. 3 questões discursivas de legislação e direito tributário. E uma redação de atualidades. Então, lá, 3 questões, mais uma redação, 400 pontos no total. Concurso aí, ó. Concurso é pesado, viu? Pesado, pesado. Prova discursiva. Já falei da prova discursiva, né? Foram 3 questões, mais uma redação. Nota de corte, 66,85. Para a parte tributária, que normalmente, às vezes essas provas têm mais de mais de um cargo, né? Então, para cargo tributário, 66,85. Foi alto ou foi baixo? Foi 66,85. Isso aqui é alto, isso aqui é baixo. Não dá para saber. Assim, cada prova é uma prova, né? Então, tem provas aí que... tem provas lendárias aí, por exemplo, teve a prova de Cefaz Rio de Janeiro, que nem preencheu as vagas, de tão difícil que estava a prova. Prova lendária aí, então se você fez o mínimo em cada matéria, você entrou. Tem provas que você tem que fazer mais de 90% para você conseguir entrar, tem prova que é 80%, então cada prova é uma prova. Você não pode pensar muito em nota de corte, não. Você tem que pensar em estudar. Chegar lá e fazer o seu melhor. Tá? Porque é isso aí que vai fazer você entrar, não é ficar pensando em nota de corte, não. Porque cada prova é de um jeito e cada prova vai ter uma percentual diferente. E às vezes para uma prova que foi 80% foi muito e tem prova que 80% é pouco. Tem prova que 90% não é suficiente, tem prova que ninguém consegue fazer 90%. Então é muito relativo. Não, acho que você não precisa ficar pensando em nota de corte, não. Tá? Falar um pouco aqui agora de área fiscal, que é a minha área do coração. Quem faz esse concurso pode aproveitar o estudo e conciliar para outros cargos, principalmente para a área de controle e para quem quiser fazer a Receita Federal, concurso aí que está para sair também, não sai danado, mas agora vai sair a Receita Federal, tá? A diferença aí da Receita Federal para os concursos aí municipais e estaduais são as matérias que são específicas da parte federal, né? Que são os impostos federais e a parte aduaneira e a parte previdenciária, que não tem nos estados, né? Na Receita Federal você vai pegar a parte previdenciária e a parte fiscal propriamente dita, né? Agora, área de controle, o pessoal aí das CGUs, né? Dos TCUs, das Controladorias Gerais e dos Tribunais de Contas também conseguem adaptar os estudos de área fiscal e depois quem quiser passar para a área de controle consegue com mais facilidade, porque a sua bagagem fica tão grande que aí você consegue depois só focar nas matérias que são específicas de área de controle. Então, quem quer mudar
Da área de controle para a área fiscal é um pouco mais complicada, mas quem quiser migrar de fiscal para controle fica mais fácil. Isso que eu quero dizer. Aqui, comparativo de algumas provas, de alguns ISS das matérias que vocês têm que estudar. Então, essas verdes aqui, ó, essa parte verde seria o que a gente chamaria de núcleo duro, que são as matérias que caem praticamente em todos os concursos de ISS, ó, português, constitucional administrativo, direito civil, legislação tributária e contabilidade. Daqui, eu destaco principalmente aí português, constitucional administrativo, isso aí sempre tem que estar estudando, e a contabilidade. A legislação tributária muda um pouquinho, mas assim, não muda. Você sabe o básico, você sabe a lei do ISS ali, você já está na frente de muita gente. Você sabe a parte constitucional do ISS também, você já larga na frente. Engraçado é que o direito civil ser núcleo duro de ISS, tá? Porque normalmente, principalmente para a parte estadual aí, tem hora que cai, tem hora que não cai, né? Aí fora isso, a gente está marcando aqui em amarelo algumas que também caem muito, né? Direito empresarial, informática, a financeira. Aqui, fala o direito comercial, mas comercial é empresarial, né? Olha ele aparecendo aqui de novo, aqui de novo. Que mais? Matemática financeira aparecendo aqui de novo, ó. Matemática financeira, olha ela aqui. Direito tributário, tributário. Olha só, não caiu direito tributário aqui nessa prova de ISS Recife, que interessante, hein? Mas é isso. Bola para frente. Núcleo duro da área fiscal. Aí, 9 matérias. A gente começa por essas 9 aqui, ó. Você que está começando agora a estudar, eu vou começar por onde? Quero começar meus estudos e que matérias eu tenho que começar? Tá aqui, ó, a resposta para você, ó. Português, constitucional administrativo, direito civil, legislação tributária, contabilidade, direito empresarial, auditoria e TI. Tá certo? Já é bastante coisa, né? Já tem bastante coisa para estudar aqui. Então, você que está começando já sabe por onde tem que começar. E daqui a pouco eu vou passar para você o como começar, né? Não só saber o que, mas agora a gente precisa saber o como estudar. Você vai precisar de quê? Você precisa de uma assinatura ilimitada. Por que a gente fala ilimitada? Que você vai ter acesso a qualquer curso, de qualquer concurso. Então, você vai ter acesso, dependendo do concurso que você vai fazer. Tem matérias que caem, tem matéria que não cai. Quando você compra de um curso só, de um concurso só, você fica um pouco restrito. Então, você assina lá o seu site o seu curso, de maneira que você consiga ter acesso a todos os cursos disponíveis. E você precisa de fazer aquela assinatura lá que tem um monte de coisa? Não. Você só precisa da assinatura básica que vai te dar acesso aos PDFs e às videoaulas, tá? Então você não precisa ficar investindo aí naquela assinatura full completa, não. Tá? E também recomendamos o quê? Um site de questões para apoio. E por que tem que ser uma assinatura de curso e assinatura de site de questões? Eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes de chegar lá, a divisão de carga horária. Então, cada um vai ter uma quantidade de tempo do dia que vai conseguir dedicar para o seu estudo. Então, tem gente que trabalha e estuda, tem gente que tem família, filho, tem gente que tem que dar conta de um monte de coisa. Eu já peguei aluno que fazia faculdade, era arrimo da família, né? Ele que trazia, ele que era a principal remuneração da família, ele que tinha que cuidar de tudo, ainda dava aula, tá? E tinha o trabalho regular dele, ainda queria estudar para concurso. E ele tinha muito tempo, não, ainda conseguia retirar lá, ó. Fazia tudo isso e ainda conseguia tirar 3 horinhas do tempo dele para poder estudar para concurso de área fiscal. Então a gente começou assim, certo? Então para sair do lugar, tem que sair de alguma coisa. Então a gente começa aí no básico, né? Então a gente fazia lá os nossos 2 tempos de 90 minutos. Tá? E a gente fala de fazer tempos de 90 minutos, que é o que funciona para a grande maioria. Não é um tempo muito grande nem muito pequeno. Ficar trocando de matéria toda hora com tempos pequenos também não recomenda muito. Então, às vezes, é melhor a gente fazer uma coisa intermediária ali. Depois de 90 minutos, às vezes, começa a cair o rendimento. Então, a gente tenta dividir aí em tempo de 90 minutos. Se você puder ter 3 horas do seu tempo livre, você faz 2 de 90. Se você tem 4 horas e meia, 3 de 90, 6 horas disponíveis no dia, 4 tempos de 90. E assim ficaria a divisão da carga horária sugerida.
o método. O que é o método 4.2? Aqui eu vou falar o método de estudo, que é o como você vai estudar. Você vai criar 2 blocos de disciplina. Vamos supor que você tem 3 horas disponíveis no seu dia para poder fazer o seu estudo diário, né? Então, 3 horas, 2 tempos de 90. Você vai fazer 2 blocos de disciplinas. Então, o bloco A, você pode colocar, por exemplo, um direito tributário, bloco A. Bloco A. Direito tributário e auditoria. O bloco B, você coloca contabilidade e você pode colocar português. Vamos lá, aqui a gente tem 2 blocos de disciplina, né? E por que é método 4.2? A semana não tem 7 dias? Então a gente vai reservar 1 dia para descanso, 4 dias para estudo de teoria e 2 dias para revisar aquilo que você fez na teoria. Vamos lá? Então, 1 dia para descanso. Depois, 4 dias para estudar teoria. Então aqui é o dia 1, dia 2, dia 3 e dia 4. No dia 1 você faz o bloco A. Caramba. Pronto. Por que é no problema técnico? Dia 1, você faz o bloco A. No dia 2, o bloco B. No dia 3, você volta para o bloco A. No dia 4, você volta para o bloco B. E aí, no dia 5, você faz a revisão do bloco A. E no dia 6, você faz a revisão do bloco B. E aí você tem aí, ó, os 7 dias da semana prontos. 4.2. Isso aqui é o que eu escrevi antes, né? Então, no dia 1, bloco A. No dia 2, você faz disciplinas do bloco B. No dia 3, você faz o bloco A de novo. No dia 4, você volta para o bloco B. E depois você começa aqui a revisão, que é o ponto 2, né? Revisa o bloco A e revisa o bloco B. E assim você planeja a sua semana de estudo, né? Então, semana a semana, o seu planejamento vai mudando. Aí você termina uma disciplina, você acrescenta outra, né? Assim que você terminar, eu não tinha colocado lá direito tributário, por exemplo, bloco A. Então, você terminou o direito tributário, você vai inserir a próxima matéria. Pode ser um direito administrativo, talvez, né? Depende do seu planejamento. E aí, o seu direito administrativo vai virar disciplina de bloco A, né? E assim por diante. Até passar por todas as disciplinas aí de núcleo duro. Agora, falando de como é que funciona aí o programa de coaching do método 4.2. Assim que você decide por trabalhar com a gente aqui, o que vai acontecer? A equipe vai entrar em contato com você, vai entrar em contato com o professor que você escolheu e vocês vão marcar uma videoconferência para se conhecerem. Assim vocês... Então, assim que é marcada a videoconferência, antes de ser marcada a videoconferência, na verdade, você responde um questionário, esse questionário é enviado para o professor e o professor vai marcar a videoconferência com você. E aí vocês vão conversar e fazer o planejamento para a primeira meta. As metas elas são enviadas semanalmente a partir daquilo que o aluno devolve para o professor. Então eu falo que é um método ping-pong. Por que ele é ping-pong? Porque ele vai e volta, né? Na semana 1, o professor elabora a meta e manda para o aluno. Então passa lá para o campo do aluno. Ele vai e estuda a meta 1. Então, e depois que ele terminou, ele devolve para o professor, mostrando para o professor: olha, professor, da meta 1 eu consegui fazer tal, tantas questões, li tantas páginas, meu rendimento foi tanto. O professor analisa aquilo ali e elabora a meta 2 e manda para o aluno. Aí o aluno recebe a meta 2, vai fazer a mesma coisa, vai cumprir ali o que ele conseguir, né? Ou se ele conseguir ir além da meta, né? Também acontece muito do aluno conseguir ir além da meta. E ele devolve para o professor para elaborar a 3. E assim vai. Aí a 3 vai para o aluno, volta para o professor, para o aluno, professor, e assim por diante. Até acontecer a aprovação, porque a gente fica com você
até quando você for aprovado, se você quiser, né? Lógico. Outros diferenciais, né? O contato com o coach é via WhatsApp direto, tá certo? O desempenho é avaliado semanalmente. A gente faz conciliação, migração digital, então tudo é de acordo com os objetivos do aluno e a gente acompanha o progresso no edital também semanalmente. Visite o nosso site. Deixa eu ver se eu consigo. Então, o site Método 4.2. Método 4.2, você vai conhecer, lá você vai ter planilhas gratuitas, lá você vai conhecer a equipe, lá você vai poder entrar no chat com a equipe do Método 4.2, se você tiver interesse em saber melhor como é que funciona, quais são os métodos aí de como você pode conseguir entrar no acompanhamento, né? Então lá você consegue tirar todas as dúvidas, acessem o site, conversem com a equipe, que a gente vai ter o maior prazer aí de conseguir encurtar a distância, encurtar o tempo de preparação entre hoje, para você que está começando os estudos, e lá o final, que é quando você vai ser aprovado. Uma das melhores sensações que a gente pode ter aqui é quando a gente tem um aluno que a gente acompanhou por um tempo, né? O aluno vai, a gente viu todo o progresso dele, a gente viu no começo, quando ele ainda não conseguia planejar o seu estudo, ele não sabia como estudar, e aí, ao longo do tempo ele mesmo vai desenvolvendo. É muito interessante quando isso acontece, o amadurecimento da forma de estudo do aluno. A gente vai conseguindo entender o que funciona melhor para aquele aluno, a gente adapta horários, a gente adapta formatos, a gente adapta materiais, tudo em função para descobrir o que funciona melhor naquele momento para o aluno. Por isso que o acompanhamento é individualizado. É uma das coisas que eu mais valorizo aqui no método 4.2 seria isso. O acompanhamento, se ele é extremamente individualizado. Então, o contato entre o aluno e o professor é muito próximo. Todas as dúvidas são respondidas aí por WhatsApp, na mesma hora. A gente marca a conversa se precisar. E assim a gente consegue o grande objetivo, que é o quê? A sua aprovação. Ok? Então, para você que está vendo esse vídeo de dia, bom dia para você. Para quem está assistindo à noite, boa noite. Quem está assistindo à tarde, boa tarde. E que assim seja. Beijo. Até a próxima.